E aí, gente, era Nem Science aqui, nosso quarto episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez seja expandido em outros episódios, que nesse caso vai ser mulheres importantes na matemática ao longo do tempo. A que eu acho principal, minha favorita, é a Amy Noether, que é relacionada à teoria dos grupos na física e a composição de simetria também na física, equações relacionadas a isso. Que provavelmente talvez seja uma das mais importantes nesse tópico. Tem também os grupos de Noether e tal, na teoria dos grupos. É bem importante. A minha favorita, né? Mas eu vou falar sobre duas que também são importantes, que é a Sophie Germain e depois a Sofia Kowalewska, né? E talvez em outros episódios eu fale sobre o mesmo, né? Não vai ser uma série seguida provavelmente, mas de vez em quando eu vou falando de algumas dessas pessoas, principalmente a Amy Noether, que é a que eu mais. Eu desejo fazer um só dela, né? Nesse vão ser duas. Começando com a Sophie Germain. Então, quem foi Sophie Germain, né? Primeiro, o que ela fez de importante? Ela foi importante para a teoria dos números, que é chamado Number Theory em inglês. Principalmente relacionado a números primos, né? Tem um número primo chamado. Um conjunto de números primos chamado primos de Germain, que eu vou falar já já. E ela foi importante para essa área e também para a área de relacionada a sistemas de elasticidade, né? Uma teoria sobre isso, superfícies de elasticidade, né? Que também eu vou falar um pouco. Como que foi a história da Sophie Germain, né? Ela ficou interessada na infância por matemática, após ler em um livro sobre principalmente também, né? O livro sobre a morte de, de Arquimedes, né? Que foi um matemático importante aí. Talvez um dos primeiros precursores do cálculo, embora ele não inventou, né? Mas ele foi um dos precursores e de diversas invenções militares e tal. Era um cara extremamente importante. E a gente estuda ele até hoje, né? Invenções relacionadas a sistemas hidráulicos e tal. Muito bom em geometria. E diz a história que ele morreu, né? A, em um dos ataques romanos ao local onde ele estava. Ele estava fazendo ele tava meio que estudando geometria na areia, né? Ele tava fazendo lá os negócios dele lá e ele parece ter desobedecido uma ordem de um soldado romano que foi lá e matou ele, né? Enfim, essa é a história. A gente não sabe se isso realmente foi o que aconteceu. Mas parece que ele morreu nesse embate aí. E ele é um cara também associado muito a questões militares, né? Então, não sei se teve a ver também. Mas ela ficou interessada, né? Como que. Porque alguém quis morrer fazendo coisas, estudando geometria. De ignorar um soldado romano porque ele tava lá ocupado no bagulho dele e não quis sair, né? Isso instigou ela um pouco, né? Parece que instigou ela no começo. Começou a ler o livro do Legendre, que foi um livro, por exemplo, que influenciou diversos matemáticos. O, no caso, é um livro sobre geometria, ou teoria dos números, do Legendre, que tanto o Galois, Evariste Galois leu também, o Bernard Riemann também leu no seu começo. Então todo mundo parece que leu o livro do Legendre, que era um livro-texto que era uma boa introdução aí à matemática aí. Mais pra parte de geometria, parece. E teoria dos números também, parece. Ela leu esse livro de Legendre, começou a estudar e tal, só que os pais delas não gostaram nem um pouco que ela começou a ler a matemática e tal, não achava que seria importante pra ela, algo útil, e tentou fazer o máximo que ela não tivesse nem velas pra estudar de noite, né? Mas mesmo vendo isso, mas eles viram que ela tava se esforçando demais, ao ponto de eles começaram a permitir, né? Tipo, vamos deixar essa mina estudar matemática logo que ela tá enchendo o saco. E ela começou, né? Mas naquela época, na França, não poderia, mulheres não poderiam estudar, né? Matemática na universidade, né? Na Alemanha também.
era mais quem poderia estudar, né? Era mais, era só os homens, né? E nem adianta você ter dinheiro, né? Até a Minoeder também sofreu um pouco com isso também, só que bem depois, né? 100 anos, mais de 100 anos depois. Que é, Sir Germain é de 1800 e pouco, no começo de 1800 ali, 1820, 30, e até um pouquinho antes, mas mais ou menos no fim do século 17, não, no século 18, no começo do 19, é. E basicamente ela não teve acesso à École Polytechnique que ela queria entrar, né? Mas o que ela fez? Ela começou a atender as aulas com um cara chamado Leblanc, que parece ter morrido posteriormente, né? Um dos artigos que eu vou falar já já, que fala sobre isso, fala que ele parece ter morrido, enfim, no meio tempo. Não tava mais no curso, né? Mas ela tava atendendo as classes como esse cara chamado Leblanc e se correspondendo com Gauss, né? Que é um cara importante, uma matemática extremamente importante na época. Talvez era o maior matemático da época, um dos maiores, né? Talvez o maior. É importante, principalmente, assim, na minha visão, o que ele mais importante pra mim é a curvatura de Gauss, a relação dele com geometria não euclidiana também é importante, embora ele não fez nada ele não fez nada prático nisso, né? Mas é importante na história e também outras coisas, astronomia também. E ela começou a responder com ele, aí ele começou a notar que, pô, esse Leblanc aí tá melhor em matemática, né? Que estranho, parece outra pessoa. Finalmente o cara tomou juízo, né? Porque parece que o LeBlanc não era tão bom, né? Aí ele começou a notar isso daí, né? E depois, com o tempo, ele foi descoberto, né? Que ele, na verdade, não era o LeBlanc, era a Sophie Germain, que era uma mulher, né? E ele não ficou bravo com isso, nem, assim, irritado, né? Pelo contrário, ele falou que legal, né? Que alguém que eu não esperava, né? Tivesse tanto talento e mais do que, ou no caso, o LeBlanc, né? Então, ficou feliz, né? Pelo menos eu tenho uma pessoa que realmente manja. Aí, no caso, ele vai descrever uma resposta nas cartas que eles dele, né, de Gauss. Como eu posso descrever tal admiração e contentamento em ver que meu correspondente, Monsieur Leblanc, né, teve uma metamorfose para essa pessoa celebrada, né, tendo uma cópia de algo brilhante sobre o último teorema de Fermat, que é o que ela estava falando sobre ele. E ele começa a falar dela como ela é realmente incrível, né? E como ela é talentosa, no caso, né? Só que de um lugar diferente, né? E eu tô citando aqui uma tese chamada Voici qui a trouvé Sophie Germain Grand Plan to Prove Fermat Last Theorem. E ela é de... aqui não tá o ano, 2009 parece, tá no 2010. E tem até uma palestra do cara que escreveu essa tese sobre a Sophie Germain, que ele fala com mais detalhes, né, das cartas e tal, e mais visualmente. E nessas cartas tem uma parte, por exemplo, que é o teorema da Sophie Germain, né, que para todo o expoente P de um número ímpar, né, existe um auxiliar primo, teira, tal que dois não zeros consecutivos, módulo teira, nem é P mesmo ou o número que é elevado ao módulo teira. E aí que qualquer e aí relacionando a solução com z elevado a p, que é um número ímpar, número primo, x elevado a p e y elevado a p, tal que x, y ou z tem que ser divisível por p ao quadrado, né? Então se for p for 3, vai ter que ser divisível por 3 ao quadrado. Um exemplo disso é quando z elevado a 3, por exemplo, x elevado vai ser igual, né, a x elevado a 3 mais y elevado a 3, com o divisor, no caso, né, vai ter que ser divisível, né, por p ao quadrado, que no caso p vai ser 3, né, que vai ser igual a 9, né, 3 ao quadrado. Na prática,
Para você calcular o número de Germain, você tem que ter 2 vezes um número primo mais um, que vai dar um número primo de Germain. Por exemplo, 2 vezes 11 mais um vai dar 23. E assim sucessivamente. Tanto que P seja primo. É uma definição mais simples, né, do que dessa que eu dei, que está na tese, né? Então, 2P mais um. Duas vezes o número primo mais um é um número primo de Germain. E aí, recente, ainda hoje, a gente tenta achar números primos de Germain. Tem uma tabela com os, os que foram achados, né? Os maiores números primos de Germain. Tem um de 2006, por exemplo, com 5.780 números. E o mais recente é com 300 dígitos, né? Dígitos. E o mais recente é 388 mil dígitos, aproximadamente. Que foi achado em 2016, né? Eu até fiz um vídeo no canal mostrando um algoritmo do Rosetta relacionado a calcular números primos de Germain automaticamente no Linux, né? Ou qualquer tipo. No Linux foi mais fácil, né? E aí gerar os números primos de Germain é bem interessante, né? Embora para você gerar mais, você tem que ter supercomputadores. E esses caras que conseguem gerar números grandes, né? Como o mais recente, de 388 mil dígitos, obviamente eles usaram não só placas de vídeo potentes e especiais para isso, mas também algoritmos específicos optimizados para isso, né? Então, se você rodar o algoritmo que eu mostrei no vídeo, não vai chegar nesse nível, né? Mesmo que você tenha um computador bom. Você também pode rodar na nuvem também. Então, é bem importante esses números primos de Germain aí. Então, a correspondência dela com Gauss foi na verdade para isso, mas, né? Ela queria mostrar os resultados dela relacionados a isso daí. Só que ela não só fez algo sobre isso. Depois que o Gauss descobriu que ela começou a atender melhor a faculdade ali. Ela não tinha um negócio fixo, um título, nem nada. Ela não conseguiu ter um título que foi dado a ela como um diploma, algo do tipo, mas ela continuou estudando. O que é matemática, né? E ela escreveu uma tese que a gente chama. Era chamada naquela época de memoir. O que era o memoir? Era a tese que você escreve, tipo uma tese de conclusão do curso da vida. Era mais ou menos isso. O Galois, Evariste Galois teve que escrever memoir, Newsable, todo mundo tinha que escrever seu memoir, que era a sua tese, né? Poderia ser mais de um também. E um dos memoirs dela foi sobre um. Parece que tinha um prêmio que estavam dando para relacionado à teoria de cordas que vibravam, né? Que veio um cara de lá do fim do mundo que começou a mostrar, fazer apresentações com cordas, né? Com diferentes sons e tal. De estruturas que vibravam, né? E que faziam umas apresentações interessantes lá do ponto de vista científico, né? De como é que não funcionava. E ela começou a estudar isso e ela escreveu essa tese, né? Sobre... Ah, deixa eu pegar aqui. A única versão que eu achei é em francês. Eu não sei se tem tradução. Então, como que você lê esse livro? Foi a forma que eu li na época que eu fiz o vídeo sobre esse tema. O nome do livro é Recherches sur la théorie des surfaces élastiques. Tá em francês, né? Mas não é muito difícil de ler, não. Se você já tiver um pouquinho acostumado, dá pra ler. No geral, você tem que saber cálculo, diferencial pra ler, e tirando isso é de boa. E um pouquinho de seções cônicas ali. Geometria nem tanto. Que no caso vai ser um livro só sobre isso, né? Só sobre a teoria relacionada a sistemas, a superfícies que produzem essa elasticidade, né? Baseado no que estava sendo mostrado na época, né? E é uma teoria muito bem construída. Ela pesquisou por muito tempo sobre isso, né? É o memoir dela, né? Bastante páginas, 108 páginas. Tudo em francês. Além disso, ela publicou
não publicou, né? Ela estava correspondendo com Gauss com relação à teoria dos números, né? Algo que as pessoas não acreditavam que ia ser algo bom no passado, mas ela vai dizer que, aqui citando o artigo que eu citei anteriormente, né? O Você que é Vê. Embora eu trabalhei na teoria de superfícies vibratórias, né? Eu nunca parei de pensar sobre a teoria dos números, né? E eu vou te dar um senso da absorção nessa área e admitir, falando com Gauss, né? Sem qualquer esperança de sucesso, né? Que eu ainda prefiro outro trabalho de interesse para dar resultados, né? Então, e antes da academia, que, parece que Napoleão também teve associado a isso, de dar prêmios para matemáticos que resolvessem problemas, e um deles era para resolver o problema de Fermat. Qual é esse problema de Fermat? Ele diz que, dada uma equação a elevado a n mais b elevado a n vai ser igual a c elevado a n, né? Então, tipo, que não teria nenhum resultado para essa equação. N seria qualquer número inteiro. Ele fala, o Fermat, né, que qualquer número maior que 2 dos números positivos inteiros não pode resolver essa equação. A elevado a n mais b elevado a n igual a c elevado a n. Recentemente, um cara chamado Andrew Wiles provou esse, essa conjectura, né? Que Fermat dizia que sabia provar, mas não tinha espaço na página, que é uma desculpinha, né? Mas a Germain fez, ela tentou descrever um plano para provar esse negócio de Fermat, que não foi provado na época, obviamente, mas a tese que eu descrevi, ela fala mais sobre isso, né? Sobre essa tentativa dela de tentar analisar isso, né? Então, que vai dar origem a equação que eu falei antes, né? 2p mais 1, né? Duas vezes o número primo mais 1 é igual ao número primo de Germain, né? 2 vezes 11 mais 1, 23. 2 vezes 7 mais 1. No caso vai dar 15 e assim sucessivamente. Não tem como você achar todos os números primos como o de Germain, mas são formas de achar números primos específicos com vários gaps, né? Você não vai achar todos os números primos, não é assim que funciona. Como é em todos os números desse tipo, né? E tem uma parte que ela fala, que é uma parte famosa, né? Ficou famosa, que é a frase "Você que é trouver", que é "Veja o que eu encontrei" em francês. Então ela escreveu isso no artigo que eu citei, ela escreveu isso nas páginas, né? Essas páginas estão na Bibliothèque Nationale. Talvez você possa ter acesso a elas se você for lá. E você pode ver lá uma das páginas escrito "Você que é trouver" pro Gauss. Olha o que eu encontrei. Aí ela fala sobre essa equação relacionada à teoria do teorema de Fermat, né? Que se a gente tem z elevado a p menos x elevado a p mais y elevado a p, sendo que p é um número primo, né? Ela vai dizer que essa equação é possível para cada número primo da forma n, não, duas vezes np mais 1. N seria o inteiro, né? Então, duas vezes o número inteiro vezes p mais 1. Não, no caso duas vezes o número primo n mais 1. Então, é o que eu falei antes. Duas vezes o número primo mais 1. É isso. Que é o teorema inicial dela, né? Como o exemplo que eu dei antes, né? 2 vezes 11 mais 1. 2 vezes 5 mais 1. Vai dar 11, blá blá blá. Enfim. Você pode até fazer no papel aí. Aí nessa tese também tem certinho a carta. Por exemplo, essa do Você que é Trouver é de 1819, né? Pro Gauss. Então, no grande plano dela, eles escrevem com mais detalhes. E esse daqui também é uma grande feito de Germain, né? Germain também parecia ter contato de certa forma com Everest Galois, e também teve, ela falou sobre ele, por exemplo, que ela não gostou do jeito que ele tava, né? Que eu não falei nada sobre ele, né? Mas o Everest Galois foi um cara bem assim importante para matemática, pra teoria dos grupos. Morreu num duelo por causa de uma menina que dizem que parece ter se chamado Stephanie do motel.
e que parece que ele morreu num duelo por ela, foi algo assim, mas ele tinha acabado de sair da prisão porque tinha falado mal do rei atual, enfim. E a Sophie Germain fala sobre ele, né? Tem uma parte que sobre como ela não gostou do estado que ele estava, né? Que ele poderia acabar se ferrando por causa disso, né? E tirando o seu, desperdiçando o seu talento e tal. Então, eu lembro quando eu vi essa citação dela, eu achei, nossa, Sophie Germain falando bem do Galois, falando mal do Galois, né? Mas que realmente o Galois é um bobão mesmo. Morreu à toa, fez o que teve que fazer, né? Talvez eu faça um vídeo só sobre ele, um vídeo não, um podcast, né? Porque vídeo eu já fiz. Mas enfim, no geral, a Sophie Germain ela foi atrapalhada pelo sistema da época, né? Que não permitia mulheres estudar, mas posteriormente conseguiu o que ela queria, né? E hoje é lembrada como uma pessoa importante. A próxima que a gente vai ver é a Sofia Kowalewska, né? Ela vai ser um pouquinho maior porque ela realmente fez mais coisas. Bem mais que a Germain. Bem mais. Então, a Sofia Kowalewska é da Rússia, né? Ela nasceu numa família nobre. Ela era filha, né? Deixa eu ver aqui direitinho. Filha do Vasilevich, que era um general, era alguém militar, e a Elisaveta Schubert, que era um membro. Todos os dois, né, eram da nobreza russa, né? E uma coisa importante para você ter acesso à educação na Rússia naquela época é ser da nobreza. Se você é camponês e se ferra, vai ficar para sempre no plantando milho, porque realmente lá tinha uma diferença muito elevada, mas até mais na Europa talvez, da socialite, né? Das pessoas ricas e dos pobres, né? Os pobres não tinham acesso nenhum à educação. Parte do acesso dela à educação, que a família dela nobre pôde dar, né? Foram tutores. O primeiro foi o Iosif Ignatiev, que começou a ensinar ela e tal. Ela começou a ter interesse por matemática, né? E até o pai dela começou a falar pra ela parar e tal. Mas ela continuou. E nessa época que ela meio que parou um pouco, que ela foi impedida pelo seu pai um pouco, ela começou a ler, por exemplo, a Álgebra de Bourdain, um livro de cálculos do Ostragadski, começou a ler também. E também, basicamente isso, né? Ela começou a ler coisas que fossem de matemática para ela começar a entender melhor como funcionava. Um livro-texto do Nikolai Tortov e começou a estudar mais esse tema, né? E depois teve um tutor mais posterior, que foi o Alexander Stanolevich, alguma coisa assim. Eu não vou conseguir pronunciar nem o nome. Mas com o tempo ela foi pegando e tal, começou a gostar. Até ela não tinha 18 anos, né? E parecia que ela também era do grupo que era amigo do Fyodor Dostoiévski, né? Então ela conhecia o Dostoiévski, que é um cara famoso aí. Eu nunca li o livro dele, mas ele é famoso por escrever livros, né? E ela conhecia ele e tal, tinha uma amizade com ele também. Mas não é muito importante pra história. Só era amiga dele, que era amigo da família, né? E aí uma parte importante da vida dela é o casamento, né? Ela casa com um carinha aqui chamado Vladimir Kovalevsky, que vai falar, por exemplo, tem uma parte que ele vai falar aqui. Aqui eu tô citando Math History, tá? Eu tô usando como base principalmente, que tem muitas biografias de matemáticos. Agora posso fazer ter uma noção que é jovial, né? E de boa futuro, né? E ter o melhor julgamento falando dela, né? É o marido dela, né? O futuro marido dela falando dela. Sem um entusiasmo de criança, né? Que eu posso dizer que positivamente que a Sofia Vasilivina vai ser uma esplêndida doutora e uma scholar, né? Uma pesquisadora
na área das ciências naturais, né? Então ele via que ela é muito inteligente e ele vai ser um marido que vai ser muito, assim, importante para ela, né? Porque esse casamento vai permitir que ela pudesse viajar para outros países para ter acesso à educação e tal, embora com muitos problemas. Mas esse casamento vai ser muito importante para ela e parecia que o Vladimir, por mais que eles brigavam, vai falar aqui que eles brigavam também, mas que foi ele meio que ajudou ela muito, né, nessa questão. Ele é um paleontólogo, né? Mas ele ajudou muito ela a conseguir ter acesso à educação mais. Isso foi bem importante. Assim, acompanhou nela quando ela foi para Heidelberg e tal. Foi bem importante na vida dela o marido dela, né? Normalmente é o contrário, né? A esposa que ajuda o marido. Nesse, o marido ajudou a esposa. Depois ela viaja para Heidelberg para continuar os estudos dela em matemática, né? E com muitos problemas ela conseguiu na Alemanha não permitia mulheres estudar, né? Então ela teve que atender a faculdade como se ela não fosse uma aluna inscrita, né? E ela começou a ver palestras do Kirchhoff, Helmholtz, Königsberger e do Bois Reymond. E principalmente Helmholtz e o Kirchhoff são bem conhecidos, né? Kirchhoff eu uso bastante ele em álgebra e em topologia também eu uso sobre ele. Outra figura ainda mais importante vai ser quando ela vai viajar para Berlim, que é o Karl Weierstrass, que também é importante para topologia pra caramba, que vai ser um cara que vai sempre falar sobre bem dela e ajudar ela constantemente. Então, falando dela como uma pessoa extremamente assim dedicada e extraordinária. Tanto Kirchhoff, Helmholtz, Königsberg e Raymond, assim, todo mundo falava bem dela. Extremamente falava bem dela, embora assim, os professores gostavam dela, mas o ambiente era hostil a ela, né? Por ser mulher e tal. Em 1874, né? Ela escreveu 3 artigos que o Strauss começou a ver que eram dignos de ganhar um doutorado, né? Um sobre equações diferenciais parciais, integrais abelianas, né? Aí relacionado a Niels-Abel, né? Que é relacionado também a elipses. E esse daí também e esse de integrais abelianas vai ter a ver também com a terceira tese dela sobre os anéis de Saturno, que são propriamente uma elipse e a descrição da questões relacionadas à viscosidade e ao como aquele sistema do anel de Saturno funcionava, né? Maxwell vai ser um cara muito importante nisso, mas o principal nesse tema, né? O Maxwell descrevendo equações para usando Laplace aí para descrever esse sistema, né? Como descrever os anéis de Saturno de uma forma matemática, né? Usando integrais elípticas, né? E porque é uma elipse, né? E aí ela também faz isso, né? E aí depois disso, depois de terminar todos os seus estudos aí, ela começou a ganhar seu doutorado, né? Ela começou a ele e o marido dela começou a tentar investir para ela conseguir meio que independência na pesquisa, mas ele começa a ter dívida e tal. A história também fala que o marido dela queria aqueles esquemas de ficar rico rápido e não conseguia. Era tipo, acho que ele tava vendo muito coach da época, alguma coisa assim, né? Fique rico vendendo, fazendo dropshipping online, alguma coisa assim. E aí, enfim, ficaram com muitas dívidas. O marido dela não ficou muito feliz com isso, mas ela continuou a vida. Depois, finalmente, eles tiveram uma filha. Demorou, né? Parece que o casal não queria. Não trabalhava muito, né? Nessa parte. Mas fizeram uma filha, né, em 1878, que é a Sofia Vladimirova. E depois de ter a filha, ela foi para Stockholm. Depois trouxe a filha dela, né? Começou a trabalhar em coisas como o Teorema de Brum. E foi a primeira mulher a ter uma cadeira de importância naquele lugar, né? Em Stockholm. Então ela saiu da Rússia para ir para lá. Então, muito importante, né? No geral, eu tenho aqui uma tese
Porque tudo isso daqui é do Match History, né? Eu tenho uma tese aqui da Poliaknova, que ela comemora o aniversário de 150 anos da Sofia Kowalewska, né? E é um jornal relacionado à astronomia, parece. Sobre ordem e caos de sistemas estelares aqui, sistemas planetários aqui. Parece ter sido publicado em um dos jornais de Harvard, enfim. É só uma. É bem pequenininho, mas é só uma descrição de 10 páginas sobre fatos importantes sobre ela, né? Aí vai falar tudo que eu falei, mas algumas partes importantes mostra que de 1872 até 74 ela começa a trabalhar em integrais abelianas, né? Relacionadas a elipses. E depois nos anéis de Saturno. O PhD dela ela ganha em 1874, com o Earl Strauss como o advisor dela, né? Para dissertação. Então, bem importante. Aí depois, em 1881 e 83, ela começa a descrever a refração de cristais. Super importante depois disso daí, no século XX, né? E aí também a mesma coisa, ela tem a cadeira em Stockholm, né? Na Universidade de Stockholm, em 1884, de 30 de janeiro, né? Começa a ser editora do Acta Matemática, que era um jornal aí fundado por um sueco, editado na Suécia, né? E começa a ser duas posições, né? Tanto no jornal acadêmico, que é importante, e numa universidade, que é super importante também. Embora ainda assim eu não enfatizei tanto, mas ela teve vários problemas nesse caminho. Talvez no Match History você consiga ver com mais detalhes que ela teve muitos problemas no caminho. Então ela foi muito preconceito, ela tinha uma visão política bem radical. Então isso atrapalhou ela às vezes. E às vezes tinham professores que xingavam ela mesmo, falavam, essa mina aí é uma monstruosidade, não pode isso acontecer, porque não gostavam que mulheres davam aula, né? Mas no fim, teve pessoas, assim como na Sophie Germain, que ajudaram ela e na vida da Amy Noether, que a gente vai falar em outro episódio também. Sempre vão ter o ambiente sempre foi tóxico para elas, mas tinham pessoas, homens, que ajudaram elas a conseguirem dar bons passos nessas áreas, né? Então, sempre tem um ambiente, às vezes o ambiente tóxico, ele pode ser um problema, mas tem pessoas que ajudam. E o que importa não o que a pessoa fez na vida, né? Se ela foi. Tipo, obviamente a gente queria que ela fosse mais feliz e tal, se tivesse mais reconhecimento do que ela teria. Mas eu creio que o que importa é o legado que ela deixou. E o legado que ela deixou foi maior do que muitas pessoas que tiveram reconhecimento durante a sua vida, mas não após sua morte, né? O Neil Zabel, a Evariste Galois tem mau reconhecimento, mas a vida deles foi um lixo. Morreram cedo e tal, mas tem grande reconhecimento, então eu creio que embora pra eles não foi bom, o reconhecimento que eles têm a importância que eles têm, a relevância que eles têm é importante depois da morte deles, né, no caso. Em 1879 ela escreveu um artigo em francês sur la problème de la rotation, eu falei em inglês, sur le problème de la rotation de corpos solides autour de pontos fixes. Então, problema de rotação de corpos sólidos sobre um ponto fixo, né, sobre astronomia, né. Escreveu em francês e pá, no Acta Matemática que ela editava. Escreveu aí alguns livros sobre a história dela, reminiscências de uma vida, sobre a infância dela, enfim. E a maior parte do trabalho dela depois foi em elipses. Você pode ver aí no. Se você pôr Sofia Kowalewska no Google Scholar, essas teses é uma das primeiras que aparece, né? Sobre o aniversário dela de 150 anos. E a parte 2 vai falar aqui sobre o legado dela em Celestial Mechanics, né? Na mecânica celestial. No caso, que estuda o movimento de planetas e sistemas planetários no geral. E sistemas também como estrelas, quasars, posteriormente, né? Naquela época. Aí vai falar um pouco mais sobre o que ela fez nisso, né? Aí no caso eu não vou falar sobre isso porque não tem muito a ver com a vida dela em si, né?
Mas eles falam aqui sobre caras importantes para a teoria, como Laplace, o Immanuel Kant, Christian Huygens, Galileu Galilei, enfim, blá blá blá. Que foram precursores da teoria que ela trabalhou, né? Mas principalmente o Clark Maxwell, né? Que é o cara que descreveu as integrais que interpretam a eletrodinâmica, né? Sistemas eletrodinâmicos, de magnetismo e pá. E ele escreveu sobre os anéis de Saturno. Uma primeira ideia relacionada a isso. E no caso, de 1870 até 74, ela também fez a pesquisa sobre isso, né? Aí vai falar que ela achou uma solução sobre o problema de Laplace nesse tema de estabilidade, né? Em um torus de 3 dimensões que compunha esse anel. Para quem não sabe, na topologia, um torus é uma superfície topológica que parece um donut. Então ele tem um gênus que é um furo no meio. O gênus é o furo, um furo. T2 são 2 furos, tem torus com 2 furos, é 2 gênus. Aí seria imagina um donut de 2 furos, né? E aí no caso, eles são desconectados, né? Nessa superfície topológica. Mas no contexto do anel de Saturno, né? Descrever ele como um torus, com as partículas que compunham aquele anel, aqueles anéis, né? E ela estuda isso daí em Berlim. O livro do Laplace, né? Traité de Mécanique Céleste. E aí começa a ficar mais interessada nesse tema aí, começa a estudar o Laplace, começa a estudar elipses, né? Que é um trabalho original que foi começado principalmente por Galois, inicialmente, né? E que foi visto pelo... Quem é mesmo? O cara que descreveu que o planeta se movia em elipses, todos os sistemas planetários, foi o Copérnicos, Copérnico. Foi o Copérnico, depois o Kepler. O Kepler só descreveu melhor, né, o que Copérnico fez, que sistemas planetários não viam elipses, né? No caso é relacionado ao anel de Saturno. E aí, basicamente é isso, né? Em 85 parece que ela escreve o último resultado dela, né? Seu manuscrito, que foi muito influenciado por Hugo Gilden, né? Que queria que ela publicasse para aquela colega dela, que era diretor do Observatório Real de Stockholm e editor do Acta Matemática, né? E aí ele publica o manuscrito da Kowalewska, né? Chamado Astronomie Nachrichten. Sobre astronomia, bagulho. E aí parece que é a última tese dela. Ela parece ter morrido de pneumonia numa viagem, né? Mas no geral, ela fez muita coisa nas áreas de cálculo diferencial, de elipses abelianas, elipses com aplicações em descrição de sistemas planetários, né? Então é super importante para a mecânica celestial e para estudo dos anéis de Saturno, ali depois de Maxwell. Usando os resultados de Maxwell, de Laplace. No geral, ela é super importante para todos esses temas, né? Então, o que eu posso dizer mais de ambas, né? Ambas tiveram seus problemas de acesso à educação, assim como a Amy Noether. Então, acho que a que mais se ferrou mesmo foi a Sophie Germain, porque a Sophie Germain ela não teve quase nenhum acesso praticamente inicial, né? A Amy Noether já tinha pelo menos um pai para meio que suportar ela financeiramente durante a vida. E eu vou falar sobre ela no futuro. E a Sofia Kowalewska foi de família nobre, mas talvez a Sophie Germain não era tão nobre assim. Sobre a Kowalewska, algumas falas importantes, né? E o Pozevsky fala em 1964, né? Que o... Não, desculpa. Tem algumas falas aqui que falam bem dela, achei. Agora sim, o Strauss, ele fala
que tudo que ela fez, né? Todos os feitos daquela mulher, né? Foram alienados dos maiores, assim, descontentamentos da humanidade por causa de preconceito, né? O Kronecker vai dizer que nós sabemos do zelo inspirador com que ela explicava essas ideias, né? E que dava as riquezas do conhecimento que ela tinha, né? E Koblitz vai dizer, aqui tudo no Match History, que no tempo da morte dela, né, da sua morte, Kowalewska foi considerada igual a qualquer um da sua geração, incluindo Poincaré, Picard e Mittag Leffler. Então, ainda assim, é triste, né, que ela não teve o reconhecimento que ela queria, talvez uma vida boa como ela queria, mas a vida de todo pesquisador é uma merda, né? Mas dela era pior porque ela tinha muitos problemas por ser mulher na época. Hoje em dia, assim, eu sei que eu já vi. Na minha escola eu já vi problemas porque, tipo, ser a única menina numa sala de TI, por exemplo, eu já vi isso acontecer, de ter treta, mas de uma menina que tava na minha sala, no caso, né? Que com o tempo meio que começou a ter treta porque não tinha como, os caras. Quando você é o único diferente num lugar, você uma hora vão te zoar, né? Então. E ela fazia por causa da mãe dela, né? Influência da mãe dela, porque a mãe dela, ela fazia TI e tal, e obviamente ela teve problemas por causa disso. Então sempre, quando você tá num local que só tem você diferente, né? Até, por exemplo, um homem, por exemplo, fazendo talvez biologia, biomedicina, de repente numa classe que só tem feminina, né? Ou nutrição e tal. Mas eu creio que o problema delas era muito pior. Ninguém sofre o que elas sofreram hoje. Porque o bagulho era muito mais tryhard. Tipo, você não podia nem se inscrever nas classes, né? Não tendo dinheiro. Você poderia ser rico, mas não poderia estudar. Aí o bagulho era diferente. E não era só com isso, né? Outros caras, pesquisadores importantes sofreram por conta disso. Por ser de outros países, ser estrangeiros e tal. Mas Sophie Germain e Alcovaleski são exemplo de que mesmo quando a gente não tem acesso à educação de uma forma mais fácil, a gente tem que continuar e fazer o que a gente puder e não ligar porque os alheios falam, né? Porque no fim os alheios não são lembrados. Quem são lembrados são as pessoas que fizeram o que os alheios, né, reclamavam, né? Então, todo mundo que falava da Sophie Germain mal, todo mundo que falava mal do Green, mano. O cara das funções de Green no cálculo diferencial, aquelas integrais duplas que eu sinceramente não entendo no momento. Eu não lembro, George Green, acho o nome dele, um cara que, assim, não foi visto como ninguém na época que ele estava vivo, mas até hoje é ensinado nas faculdades com relação à física, né? E cálculo diferencial, né? Das funções de Green. Então, tem vezes que a pessoa não é lembrada em vida, ela não é exaltada em vida, mas o trabalho dela continua. Eu creio que para um pesquisador, por mais que seja importante que a pessoa seja reconhecida em vida, principalmente para pesquisador cristão, talvez, o que importa mais é que é o seu trabalho, é o resultado do seu trabalho, né? No futuro, do que em vida, né? Acho que o pesquisador cristão crê mais nisso, né? Talvez. Mas é isso, até o próximo vídeo. Quer dizer, podcast.